Era uma tarde comum de sábado em um pequeno café no centro de Goiânia. O movimento estava intenso, como de costume, com mesas cheias e clientes chegando a todo momento. Melissa, uma jovem de 24 anos, caminhava apressada entre as mesas, equilibrando bandejas e sorrisos, tentando manter a leveza apesar da correria. Entre pedidos atrasados e clientes apressados, seu foco era não perder o controle. Trabalhar naquele café há quase 3 anos havia lhe ensinado a respirar fundo e seguir adiante, mesmo quando o corpo pedia descanso. Foi então que a porta de vidro se abriu e uma figura entrou. Vestia roupas simples, mas elegantes, um conjunto de moletom claro e tênis discretos. Os cabelos loiros estavam presos em um coque despojado e óculos escuros escondiam parte do rosto. Caminhou com passos firmes até uma mesa no canto, escolhendo um local mais afastado do burburinho. Havia algo naquela presença que chamava a atenção, mas de forma sutil. Melissa seguiu até ela como fazia com qualquer outro cliente. "Boa tarde. Já sabe o que vai querer?" perguntou com seu habitual sorriso educado. "Vou querer só um café coado e uma fatia daquela torta de limão, por favor", respondeu. A mulher, com um leve sotaque goiano, a naturalidade do pedido, fez Melissa se perguntar quem seria. A voz soava familiar, o sorriso também, mas ela não conseguia ligar a pessoa exata. O atendimento seguiu tranquilo, sem maiores intercorrências. A mulher permaneceu ali por cerca de 40 minutos, mexendo no celular e aproveitando seu café, enquanto Melissa seguiu seu turno como de costume. Ao final, pagou a conta, deixou o dinheiro dobrado no porta-conta e saiu com um discreto aceno. Quando Melissa foi recolher o pagamento, algo chamou sua atenção. Ao abrir o papel, seus olhos imediatamente travaram na assinatura que aparecia, no verso da comanda. O coração acelerou, a respiração falhou e uma onda de emoção tomou conta do seu peito. Ela reconheceu o nome quase que instantaneamente. As mãos tremiam enquanto seguravam o papel com força, como se temesse que sumisse das suas mãos. "Não pode ser", sussurrou com a voz embargada. Um dos colegas percebeu o seu estado e se aproximou preocupado. "Melissa, tá tudo bem? Você tá pálida." Ela não conseguia falar, apenas mostrou o papel com a assinatura. O colega leu e arregalou os olhos. Mentira que era a Virgínia Fonseca. Melissa assentiu com a cabeça, ainda em choque. A assinatura estava lá, com uma pequena mensagem escrita à mão. "Para quem serve com carinho, um abraço da Virgínia." Melissa morava com a mãe e o irmão mais novo em um pequeno apartamento em Aparecida de Goiânia. Desde os 20 anos, trabalhava naquele café para ajudar em casa. O salário não era alto, mas ela sempre carregou consigo a determinação de um dia realizar o seu maior sonho, abrir uma pequena escola de dança e dar aulas para crianças de comunidades carentes. Desde pequena, sempre fora apaixonada por dança e seguia diversas influenciadoras digitais, principalmente Virgínia Fonseca, a quem admirava profundamente. Para Melissa, Virgínia era muito mais do que uma influencer de sucesso. Era uma inspiração de força, superação e generosidade. Seu pai, que faleceu quando ela tinha apenas 10 anos, foi o primeiro a incentivá-la na dança. Sempre dizia que, apesar das dificuldades, ela deveria seguir seu talento e acreditar em seus sonhos. Depois que ele partiu, a dança virou sua maior conexão com ele. Nos poucos momentos de folga, Melissa assistia aos vídeos de Virgínia Fonseca no YouTube e no Instagram, encantada com sua leveza, com o carinho que demonstrava pela família e com sua capacidade de transformar o próprio trabalho em algo positivo para tanta gente. Apesar de ser querida no café por todos, ninguém ali imaginava o quanto ela carregava dentro de si. As saudades, as lembranças e o desejo constante de um futuro melhor. Para os colegas, Melissa era só mais uma atendente simpática e esforçada. Mas naquele sábado específico, tudo mudou.
No meio da correria de sempre, de repente, estava ali sentada a pessoa que ela mais admirava. E o mais impressionante, Virgínia. Esteve ali como uma cliente qualquer, sem holofotes, sem alarde, apenas aproveitando um momento de tranquilidade. Do lado de fora, Virgínia Fonseca também buscava instantes assim. Depois de anos de exposição intensa nas redes sociais, campanhas publicitárias, compromissos de trabalho e uma rotina muitas vezes exaustiva, ela valorizava cada vez mais momentos simples, longe das câmeras. Gostava de ir a lugares discretos, onde pudesse, ainda que por alguns minutos, ser apenas mais uma pessoa comum. Naquele café escondido no centro de Goiânia, encontrou exatamente isso, um respiro. Mas o destino tem o estranho hábito de cruzar caminhos nos momentos menos esperados. Melissa ainda segurava o papel como se fosse um amuleto. Alguns clientes começaram a perceber sua emoção. Alguns pensaram que talvez ela tivesse recebido uma gorjeta generosa. Outros, que algo ruim havia acontecido. Mas ninguém ali conseguia imaginar o que realmente se passava dentro dela. Cada segundo parecia suspenso no tempo. Com passos lentos, Melissa foi até os fundos do café, recostou-se na parede da cozinha e abriu o papel novamente, lendo cada letra com cuidado. A assinatura, a mensagem, tudo parecia surreal. A imagem de seu pai, sorrindo na plateia das apresentações infantis de dança, veio à mente como um filme. Ele sempre dizia: "Você nasceu para brilhar, filha." E agora, receber aquelas palavras de Virgínia Fonseca parecia um sinal de que todo o seu esforço fazia sentido. Foi então que, num impulso que normalmente não teria, Melissa saiu correndo, do café em direção à rua. Seus olhos buscavam ansiosos aquela presença. E ali, alguns metros à frente, estava Virgínia, caminhando lentamente em direção a um carro estacionado. Com o coração batendo forte, Melissa chamou: "Dona Virgínia, por favor, espera um pouquinho." Virgínia se virou com um sorriso suave, reconhecendo o tom emocionado na voz da jovem. Melissa se aproximou ainda, sem acreditar que aquele momento era real. "Me desculpa te parar assim. Eu só queria agradecer. Eu cresci te acompanhando, vendo seus vídeos, seu trabalho, sua força. E hoje, te atender aqui, receber isso", disse levantando o papel com a assinatura. "É como se fosse um presente mandado pelo meu pai, lá de cima." Virgínia a observava com atenção, com um olhar acolhedor. Era nítida a sinceridade nas palavras de Melissa. "Qual era o nome do seu pai?" perguntou com delicadeza. "Leandro. Ele sempre me incentivou a dançar, mesmo quando a gente quase não tinha dinheiro. Ele dizia que eu devia acreditar, como você sempre fala." Virgínia sorriu com doçura. "Seu pai com certeza tinha um coração lindo. E você também, por tudo o que faz e continua acreditando." As duas ficaram ali por alguns instantes, como se o tempo tivesse desacelerado. Os carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, mas para elas o mundo parecia suspenso. Melissa, ainda enxugando discretamente as lágrimas com o avental, respirou fundo. "Me desculpa mesmo sair do trabalho assim. É que eu precisava muito te agradecer. E eu tô feliz, muito feliz. Às vezes, a gente passa a vida toda correndo e esquece de parar para sentir o que realmente importa", respondeu Virgínia com serenidade. Melissa abaixou os olhos por um instante, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar novamente. Ainda segurava com firmeza o bilhete de Virgínia, como se aquilo fosse uma prova física de que o encontro realmente havia acontecido. Naquele momento, um dos colegas dela apareceu na porta do café, fazendo sinal de que o gerente estava à sua procura. Com um olhar de leve preocupação, Melissa fez menção de voltar. Virgínia, percebendo o constrangimento, a tranquilizou com um sorriso. "Vai lá, o trabalho te chama, mas leva isso com você.
disse apontando para o bilhete. Isso é mais do que uma assinatura. É um reconhecimento. Melissa assentiu, engolindo as palavras que gostaria de dizer. Qualquer frase a mais, naquele instante, parecia ter o risco de fazê-la desabar. Ainda assim, não conseguiu evitar uma última pergunta antes de se afastar. Dona Virgínia, me desculpa perguntar, mas a senhora não se cansa de ser reconhecida o tempo todo? Virgínia olhou para o céu por um segundo, como quem busca a resposta dentro de si, e respondeu com a calma de quem já refletiu muito sobre isso. Às vezes, mas quando o reconhecimento vem assim, com verdade, com história, como o seu, ele vira combustível. Não para a vaidade, mas para saber que tudo valeu a pena. Melissa sorriu, tocada por aquelas palavras, e voltou para o café com os olhos brilhando de gratidão. Virgínia entrou no carro, mas permaneceu alguns segundos parada antes de ligar o motor. Em seu rosto, um sorriso sereno. Talvez não fosse só Melissa quem havia saído transformada daquele encontro. No salão do café, Melissa tentava retomar o ritmo, mas sentia-se diferente. A mente ainda estava na calçada, revivendo cada palavra que Virgínia havia dito. A assinatura, o olhar acolhedor, o conselho que ecoava como um mantra: continue com o coração. Poucos minutos depois, o gerente a chamou discretamente num canto. Melissa já se preparava para levar uma bronca por ter saído no meio do expediente, mas para sua surpresa não era isso. Melissa, chegou um motoboy agora há pouco. Ele trouxe um presente para você. Disse que foi a cliente que você atendeu que mandou, informou o gerente ainda curioso. Confusa e sem saber o que esperar, ela seguiu até a cozinha. Em cima da mesa havia uma caixa simples de papelão, cuidadosamente lacrada. Com mãos trêmulas abriu a tampa. Dentro havia algo que a fez congelar por alguns segundos. Era uma camiseta personalizada de uma coleção limitada que Virgínia havia lançado anos atrás, uma das suas primeiras coleções de moda. No peito, bordado em letras douradas, estava escrito: para Melissa, com carinho e respeito, seu pai tinha razão. E logo abaixo, a assinatura de Virgínia Fonseca. Ao lado da camiseta havia ainda um pequeno envelope. Dentro dele, uma folha escrita à mão. Melissa, histórias como a sua são as que realmente fazem sentido. Se um dia quiser conhecer o projeto social de dança que apoiamos, para dar aulas às crianças, entre em contato. Gente como você faz falta no mundo. Continue sempre com o coração no que faz. Um abraço da sua amiga, Virgínia. As lágrimas dessa vez vieram com calma, sem soluços, como uma água mansa que transborda por pura gratidão. A cozinha inteira ficou em silêncio, observando aquele momento. Os colegas, que até então não tinham dimensão do que havia acontecido, agora aplaudiam não por pena, mas por estarem tocados por aquela cena carregada de sinceridade. Sem conseguir conter a emoção, Melissa correu até o vestiário, pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Do outro lado da linha, Dona Lourdes começou a chorar junto com a filha. Minha filha, sua estrela brilhou. O seu pai está sorrindo lá de cima, eu tenho certeza disso. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto, dentro de Melissa, algo havia se acendido. Ela não era mais apenas a garçonete esforçada do café. Era alguém que finalmente havia sido vista, reconhecida. Alguém que agora carregava a certeza de que seus sonhos faziam sentido. Nos dias que seguiram, a rotina no café continuava a mesma. As mesas lotadas, os pedidos apressados, o uniforme sempre impecável, o cansaço ao fim do dia. Mas, dentro de Melissa, tudo parecia novo. O mesmo trajeto até o trabalho agora tinha outro significado. O mesmo uniforme carregava outro orgulho. Cada dia era mais uma oportunidade de caminhar com propósito. A camiseta autografada ganhou um espaço especial em seu quarto. Ela a emoldurou e pendurou ao lado de uma foto antiga em que aparecia com o pai numa apresentação de dança escolar.
Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, Melissa olhava para aquele pequeno altar de memórias e força. Não era apenas um pedaço de tecido. Era a materialização de uma mensagem, de um sinal de que a caminhada dela estava no rumo certo. Dona Lourdes logo percebeu a transformação na filha. Melissa falava com mais segurança. Havia um brilho novo em seu olhar, e até seu jeito de caminhar parecia carregado de uma energia diferente. Mãe, eu decidi. Vou voltar a estudar. Não dá mais para adiar isso, disse certa noite, enquanto ajudava a mãe a lavar a louça do jantar. E você? Vai conseguir, filha. Seu pai estaria tão orgulhoso, respondeu Dona Lourdes, com a voz embargada, mas cheia de convicção. Ainda assim, o maior passo estava prestes a ser dado. Melissa havia guardado o bilhete de Virgínia como um verdadeiro tesouro. No rodapé da folha havia o contato de um coordenador do projeto social mencionado. Depois de muitos dias de dúvida e coragem acumulada, Melissa finalmente escreveu um e-mail. Contou sua história, falou do pai, da dança, dos sonhos e clicou em enviar. 3 dias depois, a resposta chegou. O e-mail era assinado por Carolina, a coordenadora do projeto apoiado por Virgínia. A mensagem era calorosa e acolhedora. Carolina dizia que havia lido a história com atenção e que Virgínia havia falado pessoalmente sobre Melissa. Informava ainda que o projeto estava, naquele momento, abrindo espaço para novos voluntários e a convidava a conhecer a sede no próximo sábado. No dia marcado, Melissa acordou bem antes do despertador. Ansiosa e nervosa, vestiu a melhor roupa que tinha e, como de costume, pegou 2 ônibus até o local indicado. O projeto funcionava em uma comunidade na periferia de Goiânia, num pequeno centro cultural, com uma sala de dança modesta, mas repleta de vida. Lá, dezenas de crianças e adolescentes participavam das atividades com alegria contagiante. Havia música, risos, passos de dança descoordenados e olhos brilhando de entusiasmo. Ao chegar, Melissa foi recebida por Carolina com um sorriso caloroso. Então você é a Melissa, a garçonete que fez a Virgínia parar o mundo por alguns minutos, brincou com um toque de carinho. Melissa sorriu, tímida. Acho que foi ela quem parou o meu mundo, na verdade, respondeu, já com os olhos marejados novamente. Aos poucos, Melissa foi sendo apresentada aos demais voluntários e logo começou a ajudar. No início, organizava os materiais, separava os grupos, entregava os lanches. Aos poucos, foi ganhando espaço e confiança. 1 mês depois, já estava responsável por um grupo de meninas, ensinando passos básicos de dança e, mais do que isso, transmitindo valores de confiança, disciplina e coragem. Aos poucos, as crianças se afeiçoaram a ela. O jeito carinhoso e a história de superação a tornaram uma espécie de exemplo vivo para aquelas pequenas alunas, muitas delas com histórias tão parecidas com a sua. E Melissa, a cada aula, sentia-se cada vez mais viva. Não era só a dança. Era como se finalmente estivesse no caminho que sempre sonhou. No café, continuava trabalhando durante o dia, mas agora seus olhos carregavam um brilho diferente. Já não era apenas a garçonete que servia mesas, era alguém que fora reconhecida por uma das maiores influenciadoras do Brasil e, mais do que isso, por si mesma. Ela havia reencontrado sua própria voz e força. As noites também passaram a ser ocupadas com novos estudos. Com o incentivo de Virgínia e o apoio emocional da mãe, Melissa se matriculou novamente na Faculdade de Educação Física, conseguindo uma bolsa parcial. Sabia que o caminho seria longo, com trabalho durante o dia, aulas à noite e voluntariado nos finais de semana. Mas, agora, ela carregava algo dentro de si que não podia ser quebrado. A certeza de que valia a pena. O mundo ao redor parecia seguir igual. O trânsito, as contas a pagar, o cansaço das horas puxadas.
Mas dentro dela tudo estava diferente. O simples fato de ser reconhecida, não pela fama ou pelo dinheiro, mas por seu esforço e seu coração, havia transformado a forma como enxergava a vida. A camiseta autografada por Virginia continuava em seu lugar de honra no quarto, ao lado da velha fotografia com o pai. Era o primeiro objeto que via todas as manhãs e o último ao deitar. Aquela peça, mais do que um presente, era um símbolo de tudo o que aquele encontro havia provocado. Dona Lourdes, sempre atenta, via cada mudança com um misto de orgulho e emoção. Sua filha agora carregava o brilho de quem sabe o próprio valor. O tempo foi passando, e com ele vieram novas oportunidades. Melissa, com sua dedicação e envolvimento no projeto social, foi ganhando ainda mais responsabilidades. Um ano depois, foi convidada a coordenar uma turma fixa de crianças pequenas. Agora, além de ensinar dança, também participava de atividades pedagógicas e de apoio às famílias. Mesmo com a rotina cheia, Melissa nunca deixou de lembrar como tudo começou. Um sábado comum, um café servido com um sorriso e um pequeno gesto de reconhecimento. Essa história nos lembra que grandes transformações nem sempre nascem de grandes palcos. Às vezes, surgem no canto de um café, entre um atendimento simples e uma palavra de incentivo. Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país, viu o valor em alguém que, para muitos, era invisível, mas não para ela. Melissa não. Virou celebridade. Não estampou capas de revistas ou programas de televisão, mas ganhou algo infinitamente maior. A confirmação de que viver com verdade, servir com o coração e manter seus sonhos acesos pode, sim, transformar destinos. O encontro com Virgínia não foi apenas um momento bonito, foi um divisor de águas. E mais do que isso, foi um lembrete de que todos nós temos o poder de marcar a vida de alguém, com palavras, com atenção, com reconhecimento. Quantas Melissas existem por aí? Pessoas que batalham todos os dias em silêncio, carregando histórias incríveis, talentos guardados e sonhos adiados. Talvez esteja na hora de olharmos com mais carinho ao nosso redor. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de um pouco de esperança. Juntos, podemos espalhar inspiração, uma vida de cada vez. No fim, não são apenas os grandes influenciadores que fazem história. Às vezes, são justamente aqueles que têm coragem de seguir com o coração.